Você está assistindo apenas um pedacinho de um programa completo da Arquibancada Tricolor. Se você quiser conferir tudo, é só clicar aqui na descrição. Todos esses assuntos foram abordados ontem. A reunião começou por volta das 18h30, na terça-feira do dia 28, mas a gente não tem muitas informações, muitos bastidores do que rolou. Mas como está ali no título, como a gente vai falar um pouquinho, eu queria que a gente abordasse, Pri, um pouquinho só sobre esse assunto da gestão de São Paulo. Até recentemente, acho que foi no dia de ontem, foi divulgado até pelo Alexandre, do Anotações Tricolores, o déficit atualizado de outubro, que em comparação com o mês de setembro subiu 20% e atingiu esses 229 milhões de reais. E também comentar um pouquinho sobre a transparência, sobre até alguns assuntos que vêm surgindo ali, tanto dos que foram abordados na reforma não, na reunião de ontem, que é a reforma do Morumbi, que é a venda da base, né, da porcentagem um pouquinho, e também do FIDIC. Então, que você falasse um pouquinho geral, o que você está achando aí da gestão, até nesse começo de 2025, e no que dá, então, do início até agora, Pri. Cara, eu acho que é importante para um clube ter essa transparência interna, né? Eu não sei até que nível existe uma cobrança, né? Porque hoje em dia o lado do Casares é muito forte internamente, essa é a grande realidade. Ele faz isso, óbvio, tem que fazer isso, porque ainda tem pessoas de oposição e tal, então você precisa prestar contas, digamos assim, para essas pessoas, mas independentemente, sempre tudo passa, porque todo mundo ali basicamente é apoiador do Casares, ou melhor, desculpa, a grande maioria, né? Mas é um movimento correto que todos os clubes têm que fazer, né? Todos os clubes que têm ali um clube de fato, que é como pode dizer, de associados, essa é a palavra, né? Então é um processo normal. Agora sim, cara, eu acho que também não só a transparência interna, mas tem que rolar uma transparência externa, né? Ontem eu gravei um vídeo no meu Instagram, alguns stories no meu Instagram falando sobre tudo que está acontecendo nessa segunda e terça, né? Anteontem e ontem em relação ao São Paulo. Cara, é muita informação pintando, é muita fake news pintando, é muita gente querendo ganhar engajamento em cima da desgraça do São Paulo, sabe? Até inventando coisas. E fica um espaço assim mesmo, sem controle nenhum, porque ninguém se posiciona, ninguém desmente, ninguém nega. Então, assim, se eu quiser agora inventar lá alguma coisa, vai passar e vai ter uma quantidade de torcedores que vão acreditar e que vão espalhar e que vai se criar uma narrativa verdadeira sobre aquilo. E hoje em dia é muito fácil fazer isso no São Paulo, porque ninguém desmente, ninguém se posiciona. Então, acho que nesse sentido, claro, é culpa também das pessoas que não têm responsabilidade com a informação, que fica disparando qualquer coisa e tudo mais. Mas acho que também tem um pouco de responsabilidade da diretoria do São Paulo, que fala muito pouco com o seu torcedor, né? Que é pouco transparente com o seu torcedor. E isso faria bem, inclusive, para o São Paulo, porque permitiria trabalhar com mais calma, né? A não ser que seja de fato um caos completo. Aí está explicado porque não quer se falar, né? Mas acho que muita coisa acaba passando e muita narrativa fake começa a se criar porque ninguém fala e aí o torcedor fica perdido ali, vendido, sendo bombardeado de informações verdadeiras e falsas, não sabem quem acreditar. Eu tenho pessoas assim, amigos meus, sabe? Tipo, pessoas que, cara, que, sabe, não é aquela pessoa que não sabe nada de São Paulo, porque tem torcedor que, tipo, é um pouco mais perdido, não entende muito de política e tal, e aí a gente tem que tentar posicionar essa pessoa. Mas tem pessoas, amigos meus, que acompanham São Paulo há anos, que entendem toda a política do clube, e mesmo assim acreditam pra caramba em uns discursos meio bizarros, assim, que se cria na rede social, sabe? Eu fico, tipo, cara, é muito bizarro, assim, a diretoria deixar essas coisas se espalharem, sabe? Então, acho que a transparência ela faz falta também por isso. Não só porque foi uma promessa dessa gestão, né, que acaba que não é muito bem cumprida, digamos assim, porque nunca pode divulgar valores, nunca pode divulgar nada, mas também ajudaria nessa questão de muita gente que aproveita essa falta de transparência para criar a narrativa que quer e que melhor satisfaz a si mesmo, muito por conta de engajamento, sabe? Então, acho que falta esse nível de transparência também, mais para fora do clube, sabe? Não só para dentro. E o que é complicado, né? Por exemplo, Renanzão, agora um final de semana maravilhoso pro São Paulo dentro de campo, falando de desempenho, campeão da Copinha em cima do Corinthians, vence o Corinthians também no profissional no domingo, no Morumbi cheio. Enfim, apesar de todo o clima ali, o São Paulo
conseguiu vencer, mas aí chega já segunda-feira, terça, enfim, já muda totalmente o torcedor são paulino, que era para estar comemorando ainda, né, o final de semana, agora já fica na bronca com algumas notícias que saem de bastidor. Então eu queria que você comentasse um pouquinho, mais em geral, sobre toda essa situação do São Paulo de bastidores, né? Como a Pri até levantou um ponto relevante, né? O Paulo Nobre traz também, que poderia ter uma transparência externa também, além dessa reunião que foi convocada, porque internamente algumas pessoas não estão sabendo de algumas coisas, querem mais explicações. O torcedor, então, fica numa escuridão muito maior do que quem está dentro do São Paulo, né? Bom, Pedrão, eu não sei se eu tenho competência e qualidade para falar a respeito de política, mas vamos lá, minha opinião é muito simples. Transparência é o quê? O Júlio sentar à mesa com os repórteres, com a Pri, com você, com o Gabriel, com o Chacon, com o Éder Traschini do UOL, o Arnaldo Ribeiro, e explicar, e botar a mesa. Tem coisas, obviamente, que não pode falar, são coisas que são... Mas aqui, ó, gente, nós estamos devendo tanto. Eu preciso vender o William, portanto, por causa disso, disso e disso. Aí o torcedor, ele concorda ou não concorda? É o direito dele. Mas isso, o nome disso é transparência. Não ficar a portas fechadas falando, porque isso, porque aquilo. Aí nego joga no ar. As coisas estão sendo jogadas no ar. Ninguém tem certeza de nada, né? Ninguém tem certeza do valor da venda do William. Ninguém tem certeza do que é o negócio do Moreira. Ninguém tem certeza de nada. Então ele chega, ele se explicando, respondendo as perguntas, aí o torcedor concorda ou não. É o direito de cada um. Mas isso, para mim, é transparência. O que nunca houve nessa gestão. Na minha opinião, nunca houve nessa gestão esse tipo de entrevista que explique de fato o que está acontecendo. Ó, o projeto do estádio é esse aqui, ó. O valor é tanto, quem vai fazer é tal empresa, o projeto é esse daqui. Nós vamos avaliar se é bom, se não é. O torcedor tem opinião. O negócio do FDIC é dessa forma aqui. A empresa tal está fazendo o ajuste assim, assim, assado. As pessoas têm direito de concordar ou não. Mas isso é transparência. Não ficar... viu? É um clube, é o clube do povo. Eles não são dono do São Paulo. As pessoas que estão lá no comando diretivo hoje, na gestão de São Paulo, eles não são donos do clube. Eles vão passar daqui 2 anos, e o clube vai continuar. E o torcedor merece. O torcedor que colocou e vem colocando, em média, nos últimos 2, 3 anos, acima de 40 mil, todos os jogos no Morumbi, merece essa explicação. Merece, porque num CT de base, que quem sabe seja o maior do mundo, o melhor do mundo, como estrutura física, você tem que ter uma explicação. Por que você vendeu um jogador, uma revelação, uma promessa, pelo menos na minha avaliação, um jogador com potencial para uma venda boa? Por que você vendeu por esse valor? Nós vendemos por esse valor por causa disso, disso, disso. Tem que ter uma explicação, Pedrão. Tem que ter uma explicação. O torcedor merece. O sacrifício que o torcedor São Paulo tem feito nos últimos anos, ele merece. Aumentou o plano de sócio-torcedor. Por que aumentou o plano de sócio-torcedor? Que vantagem eu vou ter? A Pri vai ter, você vai ter de pagar mais? Qual é a vantagem? Você está pagando mais esse ano, mas você vai ter isso a mais. Não se ouve falar nada. O torcedor de São Paulo, pelo que tem feito, ele merece esse tipo de explicação. Ele merece essa transparência. Isso é minha opinião em relação à transparência. Não ficar falando a portas fechadas para os senhores, eles ficar sabatinando ali o presidente. Viu? Dá o direito de vocês, jornalistas, vocês, sabatinar ele. Colocar ele, não colocar contra a parede, mas fazer as perguntas pertinentes, as perguntas que o torcedor São Paulino quer saber. Ele deveria fazer isso. Ele, junto do diretor esportivo, junto do diretor financeiro, ali sair perguntando para eles o que acontece nos bastidores do São Paulo, o que acontece com detalhes ali dentro do CT da Barra Funda, do CT de Cotia, do CT do Morumbi como clube social, que é gigantesco também, certo? A contratação do Cedric. Perguntar para ele, Júlio, me explica. Um clube do tamanho do São Paulo. Eu falei aqui na outra live, não foi com vocês dois, tava eu e o Sim, o Chacon e o Gabriel Sá. O negócio, o tipo de negócio do Sabino, até certo ponto valia a pena, porque no ano anterior o Sabino acabou o Campeonato Brasileiro da Série B como titular absoluto do esporte.
e jogando num alto rendimento um zagueiro canhoto. Até você consegue entender. O Cedric não tem explicação. Cedric, desculpa, não sei a pronúncia correta. Não tem explicação. Nos últimos 4 temporadas, o cara jogou 20 jogos. Coisa desse tipo. Não tem explicação. Não tem explicação esse negócio. É uma boa pergunta para ele. Migão, da onde você tirou isso? Para frear a ascensão de um jogador que está no caso, nomeadamente, o menino, o Mike, o lateral direito. Cara, é coisas que eles deveriam explicar. Vão jogar, na minha opinião, no colo do Zubeldia hoje na entrevista coletiva. Ô Zubeldia, você não quer o Mike? Você quis o Cedric? Pô, cara, e o Zubeldia, pelo menos nas entrevistas, a gente sabe muito bem como que ele é, né, cara? Um cara olho no olho, um cara sincero. Vocês que entrevistam ele sempre, vocês sabem muito bem como é que são as coletivas dele, né? Porra, colocaram o rapaz numa fogueira nessa história aí que é brincadeira, mano. É brincadeira, cara. Se você curtiu, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no Arquibancada Tricolor, que fortalece demais nosso trabalho, e a gente se vê numa próxima.